7h03 em Manaus, hoje, quinta-feira, dia 15 de julho de 2021. Muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia Álvaro. Com obstrução intestinal, visita do presidente Bolsonaro em Manaus é cancelada. Presidente é levado para São Paulo para exames complementares e médicos avaliam cirurgia de emergência. Fundação de Vigilância e Saúde investiga surto de doença causada por ingestão de tucumã em Manacapuru. Pelo menos 30 casos já foram registrados na cidade. Mesmo prevista para retornar hoje, vacinação da primeira dose contra a Covid-19 continua suspensa na capital amazonense, sem data para reiniciar. Ainda falando sobre vacinação, o governador Wilson Lima anunciou outro mutirão de vacinas no interior. Dessa vez será nas cidades de Manaquiri, Careiro Castanho e Careiro da Várzea. Governo prevê orçamento de mais 20 bilhões de reais para 2022. Coronel Menezes anuncia que motociata será realizada em Manaus, mesmo sem o presidente. Vamos discutir sobre isso na coluna O Poder. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade, as últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. Agora vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. E a gente começa com o Estadão, o estado de São Paulo, que traz em sua manchete principal: Bolsonaro é internado em São Paulo com obstrução intestinal. Tratamento sem cirurgia é a primeira opção da equipe médica do presidente. Após vacina, mortes de hospitalizados caem 46%. A morte de pacientes internados com Covid-19 em São Paulo caíram 46% desde o mês de março, agora após a ampliação da vacinação. Nova proposta de imposto de renda tira até 27 bilhões de reais de governos. Cálculos de tributaristas apontam que a queda da arrecadação com as mudanças previstas no imposto de renda vai pressionar especialmente estados e municípios. A perda de receita deve ficar entre 23 bilhões e 27 bilhões. A Amazônia já tem áreas que emitem o gás carbônico mais gás carbônico do que absorvem. Parte da floresta amazônica passou a emitir mais dióxido de carbono do que absorvem, aponta um estudo publicado na revista científica a Nature. Fatores como desmatamento e o efeito das mudanças climáticas parecem ter limitado a capacidade do bioma de atuar como filtro do ar. Esses foram os destaques do jornal Estado de São Paulo. Agora vamos conferir os destaques do jornal Folha de São Paulo, que traz como manchete principal: com obstrução intestinal, Bolsonaro é internado em SP. Equipe médica fará exames para avaliar possível cirurgia. Reunião entre chefes de poderes é cancelada. E também, pela primeira vez, maioria vê pandemia sob controle. Em um momento em que os casos de Covid-19 desaceleram no Brasil, mas permanecem em patamar alto, a percepção de que a pandemia está sob controle no país é majoritária pela primeira vez, mostra a pesquisa Datafolha. São alguns dos destaques do jornal Folha de São Paulo. Bom, de São Paulo vamos a Minas Gerais com os destaques do jornal Estado de Minas.
Bolsonaro é internado com obstrução intestinal. O presidente deu entrada no Hospital das Forças Armadas em Brasília com fortes dores abdominais. Médicos descartaram em São Paulo a urgência de uma cirurgia. Executiva da Precisa contradiz servidores. Emanuela Medrades, diretora técnica da empresa, disse à CPI da Covid que Luiz Ricardo Miranda e o consultor William Santana mentiram sobre a Covaxin. Vacinação alivia a pressão sobre UTIs. Pela primeira vez desde dezembro do ano passado, nenhum estado brasileiro está com mais de 90% da ocupação de leitos em UTIs para pacientes com Covid-19, segundo o boletim da Fiocruz. Assembleia de Minas, verbas para prefeituras e Rodoanel são aprovadas. Deputados votaram a favor do projeto sobre o uso de 11 bilhões pagos pela Vale em emendas para municípios e obras como o Rodoanel de Belo Horizonte. Rápida imunização. O descompasso no ritmo de vacinação na região metropolitana de Belo Horizonte tem gerado problemas entre municípios. Em Confins, que começou a vacinar pessoas com 25 anos, a auxiliar veterinária Natália Peixoto foi imunizada ontem, até mesmo antes dos pais que moram em Goiás. Olimpíada, Brasil aposta em 20 pódios. Esses foram os destaques do estado de Minas. Agora 7h09 em Manaus, vamos conferir os destaques do jornal O Globo, que traz como manchete principal: presidente internado, Bolsonaro é transferido para a SP com obstrução intestinal. Problema causou crise de soluços. Cirurgia ainda não está prevista. E também aqui entre os destaques, na capa do jornal, Europa anuncia primeiro plano de transição à economia verde. A Europa deu ontem o primeiro passo concreto contra a crise climática e rumo à economia verde. E também proposta da tributária tem outra reviravolta. Deputado Celso Sabino estuda reduzir de 20 mil para 2,5 mil a faixa de isenção na distribuição de dividendos para todas as empresas. Perda de arrecadação de 30 bilhões de reais prevista no relatório de Sabino preocupa especialistas em contas públicas. São alguns dos destaques do jornal O Globo. 7h10. Jornal da Cidade. Só o que importa. Muito bem, vamos agora à capital federal com o Correio Brasiliense, que traz em sua manchete principal: Bolsonaro é internado e pode passar por cirurgia. Tem também aqui: CPI pretende pôr executiva cara a cara com o irmão de Luiz Miranda. Diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuele Medrades, diverge sobre data da nota fiscal para a venda da Covaxin citada por Luiz Ricardo Miranda, servidor da saúde. Imunização de 18 a 12 anos sem definição. Decisão de alguns estados e municípios de vacinar jovens de 12 a 18 anos enfrenta a oposição do ministro da Saúde, que diz não haver evidência sólida para a medida. Morte em queda há um mês no Distrito Federal. Média móvel de óbitos por Covid na capital cai desde junho. Especialistas veem cenário positivo com as vacinas, mas pedem a manutenção dos cuidados. Presidente faz exploração política do caso, segundo aqui o Correio Brasiliense. Em publicação inflamada nas redes sociais, Bolsonaro associa problemas intestinais que sofreu na madrugada de ontem ao ataque do qual foi vítima em 2018, quando levou uma facada na barriga às vésperas do primeiro turno da eleição. Europeus aceleram a transição verde. E tem também aqui: frear hepatites virais é um grande desafio. Esses foram os destaques do Correio Brasiliense desta quinta-feira. Muito bem, agora vamos conferir os destaques do jornal 0 Hora do Rio Grande do Sul, que traz como manchete principal: fogo destrói prédio da segurança. O incêndio ontem provocou o desabamento
de parte do edifício da Secretaria da Segurança Pública do Estado, na Avenida Voluntários da Pátria, na capital. E ainda aqui, entre os destaques, na capa do jornal 0 Hora, com obstrução intestinal, Bolsonaro é transferido para fazer exames em SP. Conforme os médicos que o atendem, o problema é decorrente do atentado à faca que o presidente sofreu em setembro de 2018 durante a campanha eleitoral no interior de Minas. E também, ainda entre os destaques na capa do 0 Hora, Ministério da Economia eleva a previsão para o PIB em 2021 de 3,5% para 5,3%. E no esporte, Inter tem desfalques no meio e na lateral para a partida pela Libertadores. Sem Tyson e Saraiva lesionados, Aguirre deve optar por Mochilia e Heitor para a primeira partida das oitavas no Paraguai. 7h14. Vamos agora aos destaques do jornal A Crítica do estado do Amazonas. Cidades. Tucumã pode ter causado surto de doença. Fundação de Vigilância em Saúde investiga casos de DTA por ingestão do fruto contaminado em Manacapuru. DJ Ives é preso em Fortaleza por agressões à ex-mulher que divulgou vídeos nas redes sociais. Problemas intestinais, médicos avaliam cirurgia, Bolsonaro internado. Motociata, mesmo com ausência do presidente, bolsonaristas vão realizar a motociata marcada para o dia 17 em Manaus. Temos aqui ainda, Exército simula combate, Operação Amazônia. Em Barcelos, batalhões de infantaria de selva coordenam o maior exercício de defesa externa já realizado pelo Comando Militar da Amazônia, o CMA. Amazonas, Assembleia Legislativa autoriza empréstimo de 1,5 bilhão. Congresso, PEC limita militares no governo. E aos órgãos, Aziz entrega denúncia contra Yara Lins. Hoje eu tive a oportunidade de ler a denúncia, daqui a pouco a gente vai comentar sobre essa denúncia com Bruno Mazieri. São 7h15. O tempo hoje. A previsão do tempo, segundo o Climatempo, é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23 graus e máxima de 31 graus. Hoje a cota do Rio Negro é de 29 metros e 62 centímetros. Então, nas últimas 24 horas, o Rio Negro desceu 3 centímetros. Até agora, o Rio desceu 40 centímetros. Trânsito. Muito bem, vamos então agora às informações do trânsito na cidade de Manaus, na manhã desta quinta-feira, com a minha amiga repórter Edila Chaves, que já está nas ruas de Manaus acompanhando toda a movimentação dessas primeiras horas. Edila, muito bom dia, como é que está o nosso trânsito hoje? Bom dia, Álvaro, bom dia, Tiago. Olha, hoje está movimentado. Já nas primeiras horas já temos informações, gente, de mais um acidente de trânsito, infelizmente com morte. Nesse momento a nossa equipe está seguindo para a Avenida Itaúba. Atenção, quem for passar pela Avenida Itaúba, gente, já tem ali uma certa lentidão, isso devido a um acidente de trânsito, e um motociclista acabou indo a óbito. Segundo informações preliminares, ele seria funcionário do supermercado Baratão da Carne. A nossa equipe está seguindo, vamos saber se ele estaria na garupa ou se estaria realmente à frente da motocicleta. Nós estamos apurando isso já para levar essa informação de forma mais concreta a todos. Devido a estarmos falando de trânsito, trouxemos este assunto à tona, né? Bom, nós passamos já pela Avenida Torquato Tapajós. Volto a repetir, gente, já existe ali uma pequena lentidão em frente ao famoso municipal, né? O municipal aí que o Marquito, né, sempre frequenta, né, não, Álvaro? Então ele sabe muito bem qual é aquela área ali. Só de longe, né?
Enfim, tem uma certa lentidão em frente ao municipal, não temos ali agente de trânsito, né? O que não há essa necessidade, mas o que intriga é que sempre existe essa lentidão naquele ponto, viu? Não sei por quê. Já no sentido bairro-centro, sentido centro-bairro, o trânsito super tranquilo. A Avenida Max Teixeira também tendo aquela questão de uma certa lentidão, mas não entendemos, já temos ali até um complexo viário que até facilita para muitos. Agora, em falar no complexo viário, você deixa eu fazer um adendo aqui, Álvaro? Oi, pode falar. Será que é apenas sou apenas eu que quando passo por cima do complexo viário, que existe uma certa diferença ali, fica com frio na barriga? Pois é, né? Rapaz, o Todinho, ele sempre tenta filmar aquele momento, porque, sinceramente, quando a gente passa ali, dá uma descida assim que dá um friozinho na barriga. Eu acho que o Thiago grita logo, né, Thiago? Ali no Manoa, né, Edila? Isso, ali na área do Manoa, é verdade, exatamente. O veículo então dá um pulo e outro, né, Thiago, quando passa ali? Pois é. O parque de diversões, Edila. É o parque de diversões, é. Isso. Bom, gente, então, essa informação que nós estamos levando agora a respeito do trânsito, mas infelizmente tendo este acidente, onde estamos seguindo agora para apurar e levar a vocês mais detalhes. Tá ótimo, então, Edila, muito obrigado pelas informações. A Edila daqui a pouco, então, traz os detalhes da noite e madrugada, dos casos de polícia, trazendo pra gente aí um caso impressionante, né, de um vídeo que foi gravado de uma execução, né? O cidadão aparece no vídeo sendo julgado ali por duas pessoas traficantes, não sei bem quem são aqueles criminosos, né? E, na sequência, a polícia conseguiu prendê-los. E, imediatamente após isso, né, a polícia foi ao local, eles entregaram onde estava o corpo da vítima, enfim. É uma situação difícil, né? Mas é a realidade do mundo do crime. Daqui a pouco a Edila traz detalhes desse caso e de outros casos também da noite e madrugada, das últimas 24 horas na movimentação policial da cidade de Manaus. Obrigado, Edila. 7h20. Trânsito. Muito bem, vamos agora falar aqui sobre a situação da Covid-19, né? O Brasil registrou 1.574 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta quarta-feira 537.498 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.270. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 19% e aponta a tendência de queda. Já são 18 dias seguidos de queda nesse comparativo. O Amazonas confirmou mais 7 mortes por Covid-19 nesta quarta-feira, sendo 6 ocorridas nas últimas 24 horas. Com isso, o total de vidas perdidas subiu para 13.405. O estado também registrou 555 novos casos da Covid-19, totalizando 409.167 casos confirmados desde o começo da pandemia. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, doutora Rosimeire Costa Pinto. Pois é, o Amazonas encontra-se então na fase laranja, que representa risco moderado para a transmissão da Covid, e é muito importante que você continue com os protocolos de defesa pessoal, que é o uso do álcool em gel, da máscara e também do distanciamento necessário entre pessoas, mesmo que esteja no mesmo ambiente ali, necessário, né? Às vezes a gente tem que trabalhar, etc. Ou manter ali o mínimo de contato possível. 7h22. A população brasileira que está totalmente imunizada contra a Covid-19, ou seja, que tomou a segunda dose ou a dose única de vacinas contra a doença, passou de 15%.
são 32.118.717 pessoas imunizadas no país. O número de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid chegou a 40,76% da população brasileira. São 86.332.655 doses aplicadas. A Secretaria Municipal de Saúde informa que Manaus não recebeu novas doses de vacina contra a Covid-19 para retomar a aplicação da primeira dose de pessoas a partir de 20 anos. Com isso, a cidade deve continuar aplicando apenas a segunda dose naqueles que têm datas agendadas para hoje. A aplicação da primeira dose, portanto, está suspensa desde sábado. Estava previsto o retorno para hoje, mas, assim, atenção à população, não voltou. Vai continuar suspenso agora sem previsão, né? E então é importante você entender que não tem vacinação para a primeira dose, só o pessoal que já está agendado com a segunda dose. A previsão inicial da prefeitura era que a suspensão terminasse nesta quarta-feira. Segundo o vacinômetro da Prefeitura de Manaus, a cidade já vacinou 992.047 pessoas com a primeira dose do imunizante, o que representa 75% da população vacinável, ou seja, aqueles grupos pré-estabelecidos pelo Ministério da Saúde ou também os de faixa etária. Jornal da Cidade. Enquanto a primeira dose da vacinação na capital segue interrompida, no interior as coisas avançam. O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou mais 3 mutirões simultâneos de vacinação contra a Covid-19 nos municípios de Careiro Castanho, Manaquiri e Careiro da Várzea. Com mais essas ações, chegará a 14 edições de mobilizações da campanha Vacina Amazonas, realizadas em parceria com as prefeituras municipais. Vamos ver o vídeo do governador anunciando, então? Olá, meus amigos. Neste sábado, dia 17, vamos fazer mais um grande mutirão de vacinação no interior. Desta vez, nos municípios de Careiro da Várzea, Careiro Castanho e Manaquiri. Então, se chegou a sua vez, não deixe de se vacinar. A diminuição das internações nos hospitais é resultado da vacina. A vacina é a arma mais poderosa que a gente tem contra a Covid-19. Um abraço a todos. Os mutirões são realizados conforme novas remessas de imunizantes enviadas ao Amazonas pelo governo federal, por meio, obviamente, do Ministério da Saúde. Além das doses de vacina, o governo do estado também envia aos municípios equipes de vacinadores e técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde, a doutora Rosemary Costa Pinto, e também da Secretaria de Estado de Saúde. Servidores de todas as outras secretarias do estado também são mobilizados para os mutirões, compondo equipes de logística, apoio, transporte e organização das ações. Destaco para você aí que em 11 edições do mutirão, mais de 231.553 pessoas já receberam a primeira dose. Jornal da Cidade. Vamos continuar falando sobre saúde. A Secretaria Municipal de Saúde do município de Manacapuru, região metropolitana de Manaus, emitiu um alerta para os moradores da cidade não consumirem Tucumã. Atenção, hein? A determinação foi feita após algumas pessoas da comunidade do Irapajé, na região do rio Manacapuru, darem entrada no hospital local com casos de infecção alimentar. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, há o registro de pelo menos 30 casos, incluindo um óbito de um menino de 8 anos, infelizmente. Em nota, a Secretaria de Saúde do município informou que os moradores apresentaram sintomas como diarreia, náuseas, vômito, dor gástrica intensa e febre após a ingestão do fruto. O órgão também informou e afirmou que enviou amostras do Tucumã consumido pelas pessoas para a FVS, aqui em Manaus, para que o fruto possa ser analisado.
Então a orientação é para que os moradores não consumam o tucumã, deve permanecer até que a secretaria possa chegar na conclusão do que teria causado a infecção alimentar nas pessoas. 7h27. Você que está acompanhando o Jornal da Cidade, não tem nada programado para esta quinta-feira? Que tal fazer uma ação solidária? Que tal doar sangue? Isso mesmo, Álvaro. Hoje tem Vampirão do Hemoan, na Avenida Djalma Batista, na zona centro-sul da cidade. A unidade móvel estará em frente ao Centec, à espera das doações de alunos, professores, colaboradores e moradores da comunidade adjacente à escola. A coleta vai ocorrer entre 8 horas da manhã e o meio-dia, faz uma pausa para o almoço e retorna 1 da tarde e vai até às 5. Destaco para você que em março deste ano foi o mês em que o Hemoan mais enfrentou dificuldades na doação de sangue, exatamente por conta do efeito da pandemia, quando o estoque baixou cerca de 70%. Para ser doador de sangue é preciso ter entre 16 e 60 anos, pesar mais de 50 quilos e estar com boa saúde. Menores de 18 anos só podem doar com a presença dos pais ou responsável legal. É preciso ainda estar bem alimentado e portar documento de identidade com foto. Pois é, quem se torna um doador regular recebe do Hemoan uma carteirinha que dá direito a diversos benefícios, como, por exemplo, meia entrada nos eventos culturais, shows que acontecem na cidade, também em eventos esportivos, jogos de futebol que possam vir a ser realizados aqui na cidade de Manaus. Gratuidade nas corridas de rua em Manaus, então se você é doador, você não paga aquela taxa que os organizadores de corrida cobram, a inscrição e etc. E você também tem isenção de taxa para inscrição em concurso público, além de outros benefícios também. Basta ter aí, obviamente, a carteirinha de doador regular, aquele doador que todo período faz ali a sua contribuição para ajudar outras pessoas. 7h30. Então a unidade móvel para doação de sangue vai estar em frente ao Centec, Centro de Ensino Técnico, localizado na Avenida Djalma Batista, 646, São Geraldo, zona centro-sul da cidade. Agora são 7h30, a gente pede para você curtir, compartilhar a nossa transmissão. Você também pode interagir conosco. Daqui a pouco nós vamos ler os comentários de todos vocês. Notícia boa para quem recebe o auxílio emergencial. O governo federal decidiu antecipar o calendário de pagamentos da 4ª parcela do auxílio. Atenção você que é beneficiário, que recebe o auxílio emergencial. As novas datas foram publicadas agora há pouco no Diário Oficial da União. Os depósitos em poupança social digital terão início neste sábado, dia 17, para quem não é do Bolsa Família, e todos os beneficiários receberão o crédito da 4ª parcela até o dia 30 de julho. Já os saques em dinheiro e autorização para transferências serão liberados entre 2 e 18 de agosto. No calendário original, previu os créditos da 4ª parcela do auxílio para quem não é do Bolsa Família entre os dias 23 de julho e 22 de agosto, com saques e transferências liberados entre os dias 13 de agosto e 10 de setembro. Muito bem, são 7h31 e a gente pede para você que está nos assistindo nesse momento que compartilhe a nossa transmissão. É só pegar aí no botãozinho aí do Facebook, compartilhar, você automaticamente já vai estar contribuindo para a divulgação das notícias da manhã aqui no Jornal da Cidade com outras pessoas que acompanham também o seu perfil pessoal. Se você também quiser e desejar, você pode copiar o link dessa live e também colocar nos grupos de WhatsApp dos quais você participa, além dos grupos, obviamente, do próprio Facebook. Tem vários grupos que a gente participa de vários temas, então é importante também a gente poder levar informação de qualidade para as pessoas que nos acompanham na internet. E desde já a gente, obviamente, agradece
o seu empenho aí em nos ajudar a divulgar. E a gente quer aqui... Colocar o nome, né, Álvaro, da localidade onde você nos acompanha. Exatamente. Vocês. Pode colocar aí nos comentários de onde você está nos assistindo, de onde você está nos acompanhando. Lidiane Colares, bom dia, bom dia. Yuri Magno, falando aqui um comentário do presidente. Kellen Cristina também, né? Tem muita gente fazendo comentário sobre a questão do presidente. A gente vai falar sobre isso realmente, né? É impressionante a forma como as pessoas estão reagindo a esse acontecimento na saúde do presidente da República. Muito feio, Álvaro. Desejar a morte de alguém, né? Pois é. Ainda mais do nosso presidente, né? A gente precisa entender que ele foi eleito pelo voto popular, ainda que a gente não goste 100% dele, não concorde com algumas coisas que ele faça, ele é a imagem, né? Ele é o nosso maior representante. E as pessoas, a democracia é assim, né? A gente viu aí algumas pessoas desejando a morte do presidente da República, Jair Bolsonaro. 7h33. Vamos agora aos casos de polícia. Polícia. Edila Chaves de volta aqui conosco, trazendo aí, eu falei no início do jornal, do caso daquele cidadão que passou por um julgamento no Tribunal do Crime, não é isso, Edila? Exatamente, Álvaro. Olha, bastante triste, impactante. O que causa mais clamor da população a respeito deste caso é que, infelizmente, temos ali a questão da falta de amor ao próximo, e isso por conta de drogas, né? A gente percebe o vídeo, detalhe, não é apenas um vídeo, são vários vídeos. O que chama atenção é que no momento do acontecimento, no momento que a equipe da Força Tática percebeu aquele homem de forma estranha e ali o abordando, com ele não teria sido encontrado nada, né? Porém, o que aconteceu de fato? Perceberam a questão do nervosismo, ou seja, o feeling que se tem já durante todo esse trabalho, a equipe policial percebeu ali a atitude suspeita do homem e o nervosismo, então resolveu solicitar o seu celular. Aparentemente, ao negar ser o proprietário do aparelho, os policiais insistiram para ver o que continha naquele celular, e ali então foram encontrados vários vídeos, né? Este homem, após ser questionado e ser identificado nas filmagens, acabou por admitir realmente tudo o que teria feito. E logo em seguida, o corpo da vítima foi encontrado. Agora, um senhor de idade, um senhor que não trazia nenhum tipo de suspeita, mas que o caso seria realmente tudo por conta de tráfico de drogas. Este fato aconteceu, infelizmente, a morte durante o início da tarde, e ao finalzinho da tarde o autor já foi rapidamente ali cooptado pela polícia. Olha, a gente quer inclusive parabenizar, né, o trabalho rápido da polícia. A gente aqui acompanha muito a ação policial, e a gente, obviamente, para a sociedade é importante, né, que a polícia dê essa resposta rápida, e ontem foi exatamente o que aconteceu nesse caso. Infelizmente, não foi possível salvar a vida desse cidadão, né, independente da sua relação com droga ou não, né, mas o fato é que a polícia agiu rápido para prender esses criminosos, e eles certamente serão levados à justiça para responder pelo que fizeram. Mais algum assunto, Edila? Importante? Temos sim. Senta que lá vem história. Eita, Manaus. Mais uma vez também por conta de tráfico, né? Wander dos Santos Soeiro, de 39 anos. Ele foi assassinado com 4 tiros. Fato ocorrido no bairro do Alvorada. Agora, o caso. Homens chegaram, abordaram o Wander perguntando se ele teria drogas. E ele falou que não. Então, prontamente, já foram disparando contra ele. Mas com a vítima foram encontrados trouxinhas, né, de drogas. E isso é um caso onde sempre nós trazemos à tona. A droga, ou ela mata por uso excessivo, ou ela mata através de guerras de traficantes, ou
penitenciária. Então é o único caminho que se tem, né, Álvaro, sobre essa questão de tráfico de drogas. É isso aí. Nesse momento, a nossa equipe acabou de chegar aqui na Avenida Itaúba. Infelizmente, não tivemos a oportunidade de levar todo o material, mas colhemos informações e temos alguns vídeos e já encaremos em live. Mas já temos detalhes sobre a vítima, viu? Valdenor Seixas, de 34 anos. Ele estaria na garupa de um mototáxi, no momento que foi atingido e ali então caindo e indo a óbito. Valdenor seria encarregado do setor de hortifrutis, também do baratão da carne, né? A situação aqui, Álvaro, literalmente já está dispersa, mas nós vamos buscar bastante detalhes para entrarmos em live e você vai saber de fato sobre esse acidente que ocorreu por volta das 6 horas desta manhã. Obrigado, Edila Chaves, obrigado pelas informações e um bom plantão para você aí. Até 1 da tarde, Edila vai continuar trazendo tudo ao vivo através do site Imediato, pelo link imediatoonline.com e também pelas nossas páginas nas redes sociais, principalmente aqui pelo Facebook, onde você está nos assistindo nesse momento. Todo momento a Edila vai entrando aí com informações ao vivo dos locais onde acontecem os fatos. É assim que o Imediato funciona. Obrigado, Edila. 7 horas, 38 minutos. O presidente Jair Bolsonaro está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após ser diagnosticado com um quadro de obstrução intestinal. Mas o último boletim médico divulgado, a equipe médica informou que, por enquanto, está descartada qualquer intervenção cirúrgica e o presidente receberá o tratamento conservador, ou seja, à base de medicamentos e outros procedimentos não invasivos. O presidente chegou à unidade por volta das 19 horas, depois de ter passado o dia internado no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, onde passou por exames e alguns procedimentos. Pois a decisão de transferir Bolsonaro para São Paulo foi tomada pelo médico Antônio Luiz Macedo, responsável pelas cirurgias no abdômen do presidente. Nos últimos dias, o presidente vinha enfrentando uma crise de soluços. Ele embarcou de Brasília para a capital paulista pontualmente às 5h30 da tarde. Por causa da internação, a agenda do presidente foi cancelada. Nesta manhã, ele participaria de uma reunião entre os presidentes do Judiciário, Executivo e Legislativo para discutir as relações entre os poderes. O encontro será reagendado. Coronel Menezes, representante do presidente Bolsonaro aqui no Amazonas, anunciou ao lado de líderes de movimento de direita e também de grupos de motociclistas do Amazonas que a motociata programada com a presença do presidente Bolsonaro, nesse caso, vai ser realizada em solidariedade ao presidente, sem a presença dele, mas será mantida. Em sua fala, Menezes diz que vão realizar a motociata dentro das condições que ela estava prevista, com a concentração às 7 horas, em frente ao Cipan-Civan, na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, e o início do movimento será 8h30, em um percurso reduzido, que todos terão tempo de se confraternizar, segundo aí as palavras do Coronel Menezes. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora na coluna O Poder. Opoder.com, com Bruno Mazieri. Bruno Mazieri, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui na nossa coluna de política do Jornal da Cidade. Todas as manhãs, às 7 horas, estamos aqui trazendo as principais informações do dia. Agora, Bruno, a doença do presidente tomou as manchetes de todo o país. Álvaro, sem dúvida. Primeiro, eu só queria dizer que eu não consigo entender muito bem, Álvaro, comemorar o presidente, né? Assim, eu acho que o presidente está passando por uma situação muito delicada, então, no mínimo que a gente espera é solidariedade, não confraternizar ou qualquer coisa nesse sentido, como propõe aí o Coronel Menezes.
mas de fato o presidente está internado em São Paulo. Inclusive, eu estava agora subindo uma matéria aqui no site O Poder, falando justamente que não tem previsão para a cirurgia dele. Ontem eu acompanhei todo como é que foi, né, o deslocamento e como é que está a internação dele. E assim, é uma situação muito delicada, porque ele atribui o fato dessa questão toda ao ataque que ele sofreu lá nas eleições de 2018, né, na campanha de 2018, quando ele recebeu a facada e tudo mais. E como você bem falou, tomou as manchetes de todos os jornais e todos os noticiários só falam disso, porque, querendo ou não, é a caneta mais poderosa do país, né? Então todo mundo quer saber qual o estado de saúde e como está se dando todo esse tratamento dele que agora acontece em São Paulo. Mas vamos lá, né, Bruno? Eu acho que são vários pontos desse caso que eu acho que a gente precisa comentar. O primeiro deles é a relação do que ele está passando hoje com a facada que ele recebeu na campanha, na última campanha. Veja, eu não sou especialista, mas eu conheço um pouco de problemas intestinais, até por situações da minha família. Uhum. Tem uma relação direta objetiva, isso é fato. Uhum. Né? Então, assim, não há como tentar construir uma narrativa de que não tem uma relação. Tem. E ele vai, se Deus permitir, ele vai conseguir ter uma vida sem muitas intercorrências, mas, infelizmente, o intestino é desse jeito. Funciona sozinho, é um músculo involuntário, né? Ele para, ele volta, né? E isso, assim, não tem o que fazer. Né? Você dá remédio para estimular, etc., enfim. Ou, em último caso, a cirurgia. Então, assim, há uma relação direta, ponto. Agora, vem um outro lado, né, Bruno? Foi correto o presidente divulgar a foto dele deitado na cama, prostrado, passando por um tratamento médico? No meu entendimento, é um exagero. Né? Eu acho que... eu me lembro muito da última foto, não sei se você acompanhou, quem quiser pode entrar na internet e pesquisar também, quando o Tancredo Neves estava doente... e ele teve uma crise de diverticulite logo depois do coisa. A foto que foi tirada dele foi ele bem, ele estava doente, mas foi uma foto respeitosa, digamos assim, sem querer chocar ninguém. Então eu acho que a foto do presidente que foi divulgada é uma foto exagerada, né? É uma foto que eu não entendo que essa seja uma foto adequada. E aí, obviamente, essa foto ela suscita nas pessoas, né, essa narrativa de que ele está querendo aproveitar, chocar as pessoas com relação à sua questão de saúde. Então, assim, acho que são duas coisas importantes. Primeiro, dizer que há uma relação, sim, né? Não adianta esquerda, opositores dizer que não há uma relação, porque há. Então, do ponto de vista médico, ela tem uma relação direta com o problema que ele sofreu na eleição. Talvez se ele, mesmo que ele tivesse um problema gastrointestinal antes, provavelmente, sem dúvida, o ocorrido lá em 2018 afeta de forma direta, né? Que a gente não sabe como era o quadro clínico do presidente antes. E como você bem disse, realmente essa foto... Mas o presidente tem esse perfil, né? Da outra vez também que ele passou por cirurgia, ele mostrou ele prostrado numa cama e recebendo todos os cuidados. Eu acho que ele tenta, de certa forma, levar a população a ter uma comoção pelo seu estado de saúde. Porém, a gente precisa entender que ele é um chefe de Estado, é a caneta mais poderosa do país e que, por isso, deveria haver uma parcimônia aí quando se trata de publicação de imagem nesse sentido. Agora, com relação à manutenção da motociata, concordo em gênero, número e grau com você. Eu não acho que seja o momento para fazer nenhum tipo de comemoração. Justamente. O presidente, vamos demonstrar apoio. Apoio a quê? O apoio é um apoio do ponto de vista de ir lá, de apertar a mão, de torcer, de rezar, mas não de passear na cidade de moto. Eu não entendo dessa forma que isso possa contribuir, por exemplo. Não faz sentido. Não faz o menor sentido, né? O presidente não está no seu melhor momento, né? Ele está passando realmente por um momento delicado. Veja, esse problema... ele pode ser simples, o intestino dele pode voltar a funcionar de um dia para o outro, né? Com os remédios, de um dia para o outro volta a funcionar tudo certo. Mas pode simplesmente parar de uma vez, né? E o presidente tem que fazer uma intervenção cirúrgica drástica, né? Que não há garantias, né? do resultado. Né? Enfim, então, assim, são muitas possibilidades
em que a gente precisa, obviamente, olhar isso de uma forma diferente. Eu concordo com você, eu acho que não era momento de ficar fazendo nenhum tipo de comemoração. Era pelo contrário. Se de repente fosse um familiar meu, eu jamais gostaria que qualquer pessoa fizesse ou motociato, carreato, qualquer coisa do tipo. Eu acho que de repente, nesse momento, seria mais prudente, né? Uma vigília ou qualquer coisa que de repente acalente o coração e dê esperança para os seus apoiadores. Exatamente, um outro tipo de manifestação, exatamente. Concordo com você. Eu acho que essa é a questão, é a gente sentir, né? E às vezes falta um pouco disso nos seguidores do presidente Bolsonaro, né? Um pouco de sensibilidade, né? Para essas questões um pouco mais humanas. E assim, isso não é uma crítica, tá? Mas é óbvio, você manter uma motociata no momento em que o presidente está internado, está numa situação delicada, eu realmente não consigo compreender isso. Agora, um outro ponto dessa questão, Bruno, foi a compostura, digamos assim, dos opositores ao Bolsonaro, que eu condeno em gênero, número e grau, né? Eu acho que a política, né, a boa política, a oposição política, ela precisa respeitar a condição humana, né? Então, quer dizer, é que nem você dar tiros em uma pessoa que já está prostrada, ferida, né? Quer dizer, é covardia, né? Você não permitir que aquela pessoa, num momento de dificuldade, num momento de fragilidade de saúde, ela não tem o direito nem de se defender, né? E ontem eu vi muita gente comemorando, né? Comemorando veladamente, é verdade, alguns até de forma explícita, né? Mas, assim, de fato, muita gente feliz, né? Porque ele estava ali doente, prostrado, enfim. Então, desejando a morte dele por política. Exatamente, por uma questão de poder, né? E eu acho que isso que é interessante, as pessoas esquecem esse valor humano só por uma questão de poder, né? O Bolsonaro fora da presidência certamente teria um outro tratamento, mas como ele está ocupando o cargo mais alto do país, né? Aí a postura é essa postura deselegante, que é a mesma deselegância que cobram dele, né? Quer dizer, é isso que a gente precisa entender. Não se paga o mal com o mal, né? Não se paga porque ele tem uma postura deselegante, a gente vai ser deselegante. Não é porque as pessoas acham que ele não defende X, Y, Z, não é porque ele agora está mal, está para morrer, a gente vai dizer, isso mesmo, tem que morrer, e não sei o quê, fazendo meme, etc. Eu não acho isso legal. Álvaro, muita gente justifica o fato desse tipo de atitude com relação às declarações que ele dava durante toda a pandemia, né? Principalmente nos picos, onde ele dizia que ele não era coveiro, onde ele dizia que era só uma gripezinha, e as pessoas entendiam aquilo como se ele estivesse debochando da condição de saúde das pessoas em todo o país, ele sendo o chefe de Estado. Mas aí, realmente, eu acho que você tem que ter um entendimento e ter a humanidade, né? De tentar entender que esse não é o melhor momento para fazer esse tipo de comemoração e colocação. Não, exatamente, olha, ele vai ficar bom, né? E a gente espera que ele fique bem, e aí ele volta para a trincheira, para a guerra, e aí pode voltar a fazer a crítica normal, as brigas, etc., os posicionamentos radicais, ainda que um ou outro não concorde, que ultrapasse, mas enfim, aí a guerra é de igual para igual, né? Não tem nada a ver com a questão da saúde dele. E da mesma forma, se isso acontecesse com Lula ou com qualquer outro político, né, eu acho que a gente não deve desejar o pior, né? Eu acho que a gente tem que, na verdade, entender que a condição humana ela está acima de qualquer questão. Bom, vamos mudar de assunto? Vamos sim, Álvaro. O governo do Amazonas tem lei de diretrizes orçamentárias para 2022, aprovada com projeção de receita de mais de 20 bilhões de reais. De acordo com o governo, saúde, educação, segurança pública e infraestrutura, entre outros serviços essenciais, seguem prioritários na gestão do governador Wilson Lima. Primeiro dizer que 20 bilhões é dinheiro suficiente para mudar muita coisa, né, Bruno? Sim. Assim, e na mesma sessão, os parlamentares também autorizaram o Estado a contrair empréstimo de 1,5 bilhão de reais
para os novos investimentos. O Bruno vai explicar melhor para a gente a importância da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para 2022. Então, é bom que a gente entenda que a LDO acontece em todo o estado, em todos os municípios e até mesmo no país, né, do Executivo Federal. Então, ele vai ditar como vão ser gastos, como vai ser gasto o dinheiro do Executivo ao longo daquele ano. E as principais metas do governo do Amazonas, do governo Wilson Lima, é investir mais na saúde, que a gente viu que foi um gargalo aí, muito grave durante a pandemia do novo coronavírus, educação, segurança pública e infraestrutura. E, obviamente, outros serviços essenciais que compõem aí todo o Executivo. E daí que ontem a Assembleia aprovou esses 21,7 bilhões que serão investidos em diversas áreas do governo do Estado. A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovada com 60 emendas individuais e uma de bancada. Porque o que acontece também? Nessa LDO, os deputados indicam onde devem ser aplicadas determinadas verbas. Então, para o interior do Estado, na saúde, na questão de infraestrutura. E o que eu achei mais interessante disso tudo, Álvaro, é que a LDO foi aprovada por unanimidade, inclusive pela bancada opositora ao governador Wilson Lima. Isso mostra que as propostas, né, apresentadas por ele são viáveis e são de importância para o estado do Amazonas. Pois é, e eu acho que a gente só precisa, óbvio, né, entender que 20 bilhões de reais em um ano, 21 bilhões na verdade, isso vai dar algo em torno de 1,8 bilhão por mês. Né? Então, assim, que a gente espera realmente que o governo do estado do Amazonas aplique esse dinheiro para mudar a vida das pessoas, para melhorar a vida do cidadão amazonense. Né? A gente passou por 2 anos muito difíceis. Se Deus quiser, 2022 será um ano de mudanças, né? De novas mudanças no comportamento, já sem a Covid, né? Quer dizer, não 100% sem ela, mas já convivendo com a Covid de uma forma mais tranquila, voltando à vida normal. E a gente precisa, obviamente, que boa parte desse recurso seja para melhorar os serviços públicos, mas principalmente para ajudar a fomentar a economia e fomentar a atividade econômica, porque nós vamos precisar. Né? E essa questão do empréstimo também, Álvaro, vai ser via Banco do Brasil, tá? Seguindo todas as diretrizes do Programa de Apoio às Despesas de Capital. E com esse 1,5 bilhão de empréstimo, o governo do estado pretende investir principalmente na área da economia, que foi uma das mais impactadas por conta da pandemia do novo coronavírus. Vai fortalecer, Bruno, o poder de investimento do Estado? Fortalecer a economia, Thiago, isso mesmo. A ideia é justamente essa, fortalecer e promover, de repente, auxílio financeiro e distribuição de alimentos em todo o estado do Amazonas, que ficou bastante prejudicado por conta do coronavírus. Bruno Mazieri, muito obrigado. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Thiago. E até amanhã, se Deus quiser. 7h55. Opoder.com com Bruno Mazieri. Jornal da Cidade. Agora vamos falar de economia. Vamos trazer as ofertas especiais do site Busca Preço da Cefaz. Hoje vamos falar sobre o preço do ovo. Hoje tem uma oferta muito especial. Será mesmo? Vamos ver, né? A cartela de 30 ovos está com o menor valor de R$ 12,99 em um supermercado no Parque 10. O preço máximo, em média, é de R$ 15 em vários pontos da cidade. O preço varia de acordo com a quantidade. Então é isso, Álvaro. É isso mesmo, e a unidade custa 50 centavos, né? Exatamente isso. Bom, para conferir essas informações é só acessar o site Busca Preço da Cefaz. Todos os lugares que emitem nota fiscal amazonense estão aí catalogados no site. É só realmente acompanhar. Vamos dar uma lida aqui nos nossos comentários, né? Aqui, ó, Santio Costa, Rafael, enfim, Célia Senren, começa a discussão aqui relacionada a Bolsonaro, né? Silvana Silva, enfim, todo mundo aqui, né? E a gente só pede das pessoas realmente que elas tenham o bom senso, né, de tomar essas discussões políticas de uma forma polida, obviamente, para não ficarem se ofendendo
nas redes sociais. Não é legal isso aí. 7h57. Olha, o governador Wilson Lima apresenta balanço de obras e anuncia novos investimentos em infraestrutura no Amazonas. A solenidade está marcada para as 9 horas desta quinta-feira. O governador apresenta o balanço de obras de infraestrutura executadas pelo governo do Amazonas e anuncia novos investimentos para a capital e interior. Além de melhorias na área da infraestrutura e na prestação dos serviços de saúde, educação e segurança, os novos investimentos vão gerar emprego e renda ao atingir todos os setores do comércio. 7h58. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. Isso mesmo, a gente fala com ele agora, Carlos Eduardo Souza, conosco aqui ao vivo, trazendo informações daquela grande paixão mundial que é o futebol. Flamengo na Libertadores. Carlos, eu queria comentar com você porque rolou aquele vídeo, né, da cartomante dizendo que se o Gabigol fosse no avião, ele não voltava, né, que o avião ia cair. E aí? Olha, bom dia, Álvaro. Eu confesso que eu não vi esse detalhe, certo? Mas ela declarou. É uma loucura uma pessoa falar uma coisa dessa, né? Essa cartomante aí, eu acho que ela não está normal, não, né? Já pensou, né? Você prevê não, ela dizia que um avião vai cair com a delegação, né? A história era a seguinte: se o Gabigol fosse para esse jogo, para essa partida, na volta o avião ia cair. Então ela dizia que era para ele não ir, até porque ele não ia fazer muita diferença no jogo, né? Ela diz isso no vídeo. Não, nem vai, porque você não vai fazer diferença no jogo. Então fique aí, não arrisque a vida do seu time, etc. Enfim. Então ela acertou pelo menos a parte dele não fazer diferença no jogo, né? Pois é, isso que eu ia te perguntar. E aí, fez ou não fez diferença no jogo? Não fez nenhuma. Eu assisti o jogo e o Flamengo venceu com um gol do Michael. Ele chutou de fora da área, a bola desviou no zagueiro, foi lá no ângulo do goleiro do Defensa e Justiça. Mas não só ele, mas o Arrascaeta e também o Everton Ribeiro não apareceram no jogo, né? O time do Flamengo venceu, mereceu a vitória, porque fez o gol, né? No futebol, quem faz o gol vence, né? Claro. Mas o Defensa e Justiça teve, no mínimo, 5 oportunidades para empatar, e se empatasse, poderia até ter ganho o jogo da equipe do Flamengo ontem, né? Mas o Renato está chegando ainda, né? Está conhecendo o time, né? Um time diferente daquele que o Rogério Ceni vinha escalando. Ele coloca 2 zagueiros de ofício, realmente. Antes o Rogério jogava com o Ilharão, que não poderia jogar, porque também estava suspenso, né? Não tem o Rodrigo Caio, que é um jogador mais técnico, um zagueiro mais técnico, que está machucado. Aliás, o Rodrigo Caio, ele e esse Benítez que o Vasco mandou lá para São Paulo, né? Os homens são reis do departamento médico, né? Vive machucado, né? O Rodrigo Caio, desde que ele jogava na base do São Paulo, que ele tem problema de contusão, né? Então não é novidade ele ficar fora. Mas o Flamengo vai tá se acertando, tem tudo para fazer uma boa campanha na Copa Libertadores da América, ou seja, classificar contra o Defensa e Justiça. Agora, Álvaro, você pega qualquer time da Argentina hoje, não importa o nome do time, o peso da camisa, se é River, se é Boca, Defensa e Justiça, Colón, Argentino Júnior, todos esses times hoje, eles têm uma qualidade, eles têm uma vontade, eles jogam diferente, né? Então, o Defensa e Justiça vai vender, eu tenho certeza, muito cara a classificação para a equipe do Flamengo no jogo da volta na semana que vem no Maracanã. Não vai ser fácil para o Flamengo, não, viu? Tá certo. Agora, e é isso que eu queria te perguntar, o que você achou dessa mudança de técnico? Você acha que era hora mesmo, tinha que trocar, ou realmente aquele excesso de cobrança da torcida? Eu digo sempre o seguinte, 90% da imprensa carioca torce para o Flamengo. E a torcida do Flamengo é muito grande. Então, quando eles não vão com a cara de alguém, eles começam a pegar no pé de alguém, não vai ter jeito, vai cair. Foi o que aconteceu com o Rogério Ceni. Rogério Ceni ganhou quantos títulos? Os que ele disputou praticamente ele ganhou, né? Pois é, isso que eu ia dizer, né? Ganhou o Campeonato Carioca, ganhou o Campeonato Brasileiro.
Aí, mas não estava bom para a equipe do Flamengo. Por quê? O Flamengo passou 40 anos vivendo, tentando descobrir um camisa 10 que jogasse igual o Zico. Ou seja, todo camisa 10 tinha que fazer o que o Zico fazia. Aí conseguiu ganhar a Libertadores, aí deu uma apagada nisso aí. Aí vem o Jorge Jesus, conseguiu uma filosofia de jogo lá, do português, conseguiu ganhar tudo. Agora, todo treinador que vier para o Flamengo tem que ser igual ou melhor ao Jorge Jesus. Tem que ganhar tudo, né? Tem que ganhar tudo, senão não presta. Não tem como, né? Até porque o time joga uma temporada boa, aí na outra as equipes adversárias já aprenderam a jogar contra a equipe do Flamengo ou qualquer outra equipe. Hoje é muito fácil você acompanhar. Estuda, né, Carlos? Você marcar, você tem todos os detalhes, né? Você tem 5, 6 analistas de desempenho em cada equipe aí, estudando a equipe adversária, né? Então é difícil, eu acho que cobram muito de quem está no Flamengo. Se fosse eu, esses zagueiros do Flamengo aí, Gustavo Henrique, Léo Pereira, esses outros jogadores do Flamengo, esse Michael, Vitinho, esses caras, se fosse eu, já tinha ido embora do Flamengo, porque o que eles são criticados é uma grandeza. Eu acho que esses caras não podem, eles não veem rede social, eles não leem blog, não fazem nada, porque se eles leem 10% do que sai contra eles pedem para ir embora, viu, Álvaro? Certo. Carlos Eduardo Souza, muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Só lembrando aqui que ontem também teve o Vélez Sarsfield contra o Barcelona 1-0, Barcelona do Equador, o Palmeiras venceu fora de casa do Universidade Católica, River Plate Argentino Júnior foi 1-1, o Flamengo venceu 1-0 e hoje tem Olímpia e Internacional, o último brasileiro entrando em campo aí pela Copa Libertadores da América nesse meio de semana. Um abração, até a próxima. Muito obrigado, meu amigo. 8h03. Momento do Esporte com Carlos Eduardo Souza. Jornal da Cidade. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui mesmo pelo site Imediato. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play, é só acessar aqui, ó. Mostra aqui exatamente, esse é o aplicativo, é só colocar lá na busca do Google Play Store, ZLZN, que é o primeiro aplicativo que vai aparecer, é o da nossa rádio. É essa imagem que você está vendo na sua tela nesse momento. Não deixe também de acompanhar a programação do site Imediato, como a gente já falou, ao longo de todo o dia nossas equipes de reportagem de tudo que acontece na cidade, transmite ao vivo para você no momento que está acontecendo. Além disso, às 11 horas da manhã, nós teremos aí, todos os dias, de segunda a sexta, o Imediato e o Povo. E você aí da comunidade já pode solicitar a presença da nossa equipe do Imediato e o Povo pelo nosso WhatsApp. Adicione o nosso WhatsApp na sua agenda telefônica. É só colocar aí 9311 0060 e chamar a nossa equipe. Às 4 horas da tarde, teremos aí o programa policial da internet, o Manaus 90, com Eudógio Gonçalves. É isso aí, não deixe de acompanhar então o Imediato. Esta edição teve a apresentação de Álvaro M.A. Corado e Tiago Gonçalves. Transmissão e operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência, um excelente dia e a gente volta amanhã às 7 horas, eu não, né? Amanhã é o dia da Rabesh Maia apresentar aqui, eu estarei de volta com você na terça-feira que vem. Até lá então, tchau. Até amanhã.